Olá, vamos então continuar mais uma aula. Estamos falando sobre o profeta Isaías e hoje nós vamos tratar do ministério profético. O que está por trás deste ministério? Como estes homens eram chamados por Deus? Qual a relação desses homens com a nação de Israel? Então, vamos lá para o nosso primeiro slide. Os profetas e os livros proféticos. Então, a literatura escrita tinha objetivos específicos na história, né? E nós vamos observar que, por muitas vezes, Deus pede ao profeta, ordena ao profeta que escreva aquele momento, escreva o livro, registre o livro. Mas, além do contexto histórico, que para nós é muito importante, porque nos mostra como Deus se relaciona, né, com o seu povo, os interesses de Deus, como Deus fala com o seu povo, nós conhecemos muito do Senhor por causa da experiência que estes homens que foram chamados por Ele realizaram, como eles realizaram as ações. Deus manifesta os seus interesses através da vida do profeta. Mas nós percebemos também que uma das funções, uma característica dos profetas, da mensagem dos profetas, era a exortação. Então, embora os livros proféticos, né, tragam o seu contexto histórico, nós percebemos que tem maior intensidade a característica exortativa, né, de trazer a memória, de repreender, de trazer, fazê-los refletir sobre os momentos que estão vivendo, sobre as situações que estão vivendo e as mudanças que deveriam acontecer. Então, neste caso, nós vemos que o tom de voz do profeta, ele é mais intenso, ele é mais firme, é categórico. Ele traz em si o que? Conselho, admoestação. Admoestar é repreender. Em épocas de grande crise e angústia nacional. Na maioria das vezes, essas crises e essas angústias, elas foram geradas pelas próprias decisões da nação de Israel ou do seu povo quando se desviou da sua palavra. Então Deus enviava o profeta, ungia o profeta, chamava o profeta, o Espírito do Senhor, né? Ele vinha para situações específicas sobre essas pessoas e trazia uma mensagem para resgatar o povo, para chamar a atenção deste povo a retomar os ideais divinos, né? Então era censurar por falhas, orientar por falhas as suas falhas, mas só isso? Não. Era advertir diante dos perigos do momento, que aquelas decisões elas teriam grande consequência na sua vida, na vida da nação de Israel, né? Então o objetivo era advertir dos perigos que aquelas decisões representavam, porque a palavra de Deus ela traz já em si as bênçãos e as tristes consequências pelo se desviar das orientações de Deus. E a missão do profeta era exortar o povo para se voltar para Deus. Os profetas apontavam o futuro, a consequência daquelas decisões seriam graves no futuro, e às vezes um futuro relativamente próximo. Então o profeta ele tinha uma visão larga, ele passava a receber de Deus aquilo que aconteceria em termos de futuro para aquela nação. Eles falavam do julgamento e apontavam para os tempos messiânicos. Nós vemos, por exemplo, em Isaías, ele é considerado como um profeta messiânico. Ele fala ao povo de Israel, ele fala também às demais nações que estão no entorno de Israel, e a ambos fala sobre o Messias. Portanto, ele fala promovendo que arrependimento e falando sobre justiça. É isso que nós vemos na pessoa de Isaías. Muito bem. Seguindo então,
Os profetas, eles tinham funções, né? Então, homens que foram chamados individualmente por Deus, era Deus que chamava o profeta, para um serviço de emergência, para questões pontuais. Em contraste a quem? Ao serviço dos sacerdotes, né? O serviço do sacerdote já havia sido orientado, eles deveriam cuidar do tabernáculo, quando no período em que eles transitavam pelo deserto, do templo, dos utensílios do templo, dos elementos de culto, do ensino, essa era a função dos sacerdotes. Já os profetas, não. Os profetas eram usados por Deus para alertar o povo e falar com eles em momentos de emergência, situações de emergência, né? Então, além de serem denominados profetas, como no hebraico Nabi, eles também recebiam outros nomes. Nós vamos encontrar na leitura do Antigo Testamento termos diferentes da palavra profeta, mas que se referem ao ministério profético ou à pessoa do profeta, como é o caso do termo videntes, sentinelas, pastores. Então, estes nomes não são estranhos na leitura do Antigo Testamento, nos livros de 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, não é estranho encontrar um termo como vidente para referir-se ao profeta, né? Esses termos, na realidade, indicam suas funções ao serem chamados por Deus para interpretar e anunciar uma palavra específica do Senhor para o seu povo. Muito bem, vamos seguindo então. Funções dos profetas. As funções gerais dos profetas podem ser observadas nas 3 classificações. Nós poderíamos alongar esse assunto, mas eu peguei 3 principais, né? Eles eram um porta-voz especial de Deus. Então, o termo Nabi, no hebraico, profetes, no grego, significa falar por, significa representar alguém. Sua tarefa mais importante era agir como embaixador, como um mensageiro, um anunciador da vontade de Deus para o seu povo, especialmente nas épocas de crise. Eram, acima de tudo, pregadores da justiça, fervorosos, homens impetuosos, pessoas impetuosas. E também nós vemos no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, mulheres que também eram profetas. Eles eram pregadores da justiça em época de decadência moral e espiritual, quase sempre numa posição isolada. Eles estavam sempre à parte e eram chamados por Deus em situações específicas, momentos específicos. Eram também considerados videntes, como falei no slide anterior. A credencial de um profeta verdadeiro de Deus era a habilidade infalível de penetrar no futuro e revelá-lo. Deus manifestava aos profetas o que haveria de vir. Essa habilidade autenticava sua mensagem como sendo divina. A realização, o acontecimento, a concretização autenticava a mensagem como divina. Porquanto somente Deus conhece o futuro e somente Ele pode revelar a respeito do futuro, somente Ele tem o futuro de forma concreta, né? Então, por intermédio dessa função profética, Deus chama a atenção para o seu programa no futuro, né? Com relação a Israel e com relação às nações. Por exemplo, nós vemos o profeta Jonas sendo enviado por Deus a Nínive, que não tinha relação, né, com a descendência de Abraão, para falar com os cidadãos de Nínive.
Olha que coisa interessante, né? Então o ministério profético ele não está especificamente confinado à nação de Israel. Mas Deus usa da vida do profeta para realizar as suas intenções a qualquer nação. Isso no Antigo Testamento como no Novo também. Então, Deus chamou a atenção para um programa futuro para a nação de Israel? Sim, era o seu povo, mas para as demais nações também, elaborando depois o que tinha esboçado nas alianças com seus antepassados, porque o objetivo de Deus é salvar a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus amou o mundo, as pessoas do mundo. E os profetas, em particular no Antigo Testamento, anunciavam o futuro, a vinda do Filho de Deus. Uma outra característica, uma outra função do profeta também, ele era professor da lei e da justiça. Então, apesar de os sacerdotes e levitas serem normalmente os professores de Israel, os profetas também receberam essa função quando o sacerdócio se degenerou. Houveram fases na vida de Israel que o sacerdócio ele se corrompeu. Então Deus usa da vida dos profetas para realizar as suas intenções sobre o povo, né? Nós temos, por exemplo, Levítico 10:11, Deuteronômio 33:10, Ezequiel 22:26. Né? Então, quando ensinavam o contexto, era geralmente de julgamento. Nós vamos ver isso no livro de Isaías com grande propriedade. Né? Muito bem, seguindo então a relação entre os profetas e os sacerdotes, qual era? Então, embora ambos fossem designados por Deus para o serviço religioso, né, havia entre eles algumas diferenças importantes. Eu elenquei algumas aqui para a gente conversar e poder separar um assunto do outro, né? Quanto à chamada, por exemplo, os profetas eram chamados e designados por Deus individualmente. Eles eram chamados por Deus. Né? Então, Deus chamava o profeta, Deus ungia o profeta. Ao passo que os sacerdotes, eles eram designados em virtude da sua descendência de Arão. Eles deveriam pertencer à tribo de Levi. Quanto ao cargo, por exemplo, os profetas eram representantes de Deus perante o povo. Então, o profeta falando era Deus falando. Os sacerdotes eram representantes do povo perante Deus. Os sacerdotes ofereciam sacrifício para perdão dos pecados. Então era a relação do povo para com Deus. Portanto, o principal lugar no ministério dos sacerdotes era o santuário, o lugar da presença de Deus. Ao passo que os profetas, eles dirigiam-se ao povo nas cidades e na zona rural. Então nós vamos observar que o profeta agia de forma pontual até mesmo para com o próprio povo, ou para com reis em específico, ou para com nações em específico. Quanto à obra, né, dos profetas e dos sacerdotes, então a obra especial, os profetas preocupavam-se com a justiça espiritual e a purificação do coração. Por isso a individualidade, né, do agir do profeta com um rei, com uma nação, em momento específico, em situações específicas. Os sacerdotes já não. Eles estavam mais interessados no sistema religioso da aliança de Israel. Estavam envolvidos com o ensino, o contexto do culto, dos utensílios, das festas, das comemorações, da sua relação com Deus fundamentada na sua palavra, já descrita. E o profeta,
ele estava sendo chamado para uma ação de justiça espiritual e purificação do coração, despertando a atenção do homem, do rei ou daquela nação em função de questões específicas. Quanto ao ensino, por exemplo, né? Ambos interpretavam a lei, tanto profetas como sacerdotes tinham larga compreensão e entendimento da lei. Os sacerdotes eram professores habituais, os profetas, pregadores de reavivamento. A nação estava distante de Deus, Deus enviava o profeta para trazer avivamento, para reavivar a nação, segundo aos interesses dessa nação, para com o seu reino e para com a intimidade que ela deveria ter com Deus. Então, os sacerdotes, eles informavam, traziam informação. Os profetas reformavam, trazia reestruturação, amadurecimento, chamava atenção, despertava a nação, o rei ou a pessoa em particular para as situações que ela precisava rever no seu contexto moral e espiritual. Então, os sacerdotes, eles instruíam a mente do povo. Os profetas desafiavam o arbítrio, a escolha, a moral, e se pronunciavam com enérgica insistência quanto à lei, quando a lei era negligenciada pelos líderes e pelo povo. Então a voz do profeta é uma voz enérgica. Ele falava com um ímpeto, com força. Veja a figura destes homens, destas pessoas, né? Quanto ímpeto era necessário para cumprir este ministério, né? Deus despertava ímpeto sobre essas pessoas. Pois bem, já demos aqui um pano de fundo, né, de qual era o contexto, qual é o contexto do ministério profético, porque o ministério profético ele não se encerra no Antigo Testamento. Nós vemos isto no Novo Testamento. Nós vemos mulheres profetas no Novo Testamento, lá no livro de Atos, nós temos esses exemplos também. Quando estivermos falando do livro de Atos, nós vamos falar também destas pessoas, dessas mulheres, não é verdade? E na próxima aula nós vamos falar então sobre as épocas. Então, dentro dos reis, Deus tinha profetas específicos. Então vamos falar dos reis e os profetas. Tudo isso é necessário para que a gente possa compreender o livro de Isaías com maior clareza, porque Isaías também ele interage, ele é chamado por Deus na época em que existiam governantes na nação de Israel, né? E esses governantes, estes reis, por muitas vezes Isaías esteve falando com estes reis. Então vamos entender o ambiente entre esses reis e os profetas. Eu quero agradecer você por ter me ouvido até aqui. Gostaria que você compartilhasse, colocasse as suas dúvidas e tão logo eu recebendo a informação do YouTube, a mensagem de que houve algum comentário, eu terei imenso prazer em auxiliar e responder. Deus abençoe você e até a nossa próxima aula.